vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Deus abre o caminho deste mar e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar decidir sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. Deus abre o caminho deste mar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, queremos dar as boas-vindas a Nailane, que veio com a Lavinha. Está ali a Nailane. Deus abençoe, a igreja quer recebê-la, bem-vinda. Digamos amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, este final de semana é um final de semana, um feriado prolongado, Semana Santa. A igreja está realizando um retiro que começa hoje. Tem muitas pessoas que estão aqui no culto que daqui a pouco vão participar do retiro. Outras que irão chegar no final, né? Porque está acertada a saída, 9h30, até às 22h, eu acredito que estarão embarcando e retornam no domingo à tarde. Domingo teremos culto normalmente, no horário habitual, às 18h. Domingo nós teremos o culto, grande culto de celebração, de adoração a Deus. Inclusive o pessoal vem do retiro, já vem direto para a igreja e vamos ter aqui um grande culto de adoração ao Senhor. Na segunda-feira, próxima segunda-feira, que é a primeira segunda-feira, inclusive eu acho que é dia 1º, o círculo de oração começa uma campanha de 7 segundas. Tem oração toda segunda-feira, o círculo de oração funciona toda segunda-feira, mas agora, a partir do mês de abril, nós teremos uma campanha no círculo de oração de 7 segundas, com o tema Orando ao Deus que ouve, vê e age. Orando ao Deus que ouve, vê e age. Está baseado em 2 Reis, capítulo 20, versículos 5 e 6. É naquela passagem que o rei Ezequias recebe o aviso de Deus que vai morrer. E ele ora a Deus e Deus ouve a oração. Vê as lágrimas e muda o quadro. Então é baseado nesse tema que as irmãs, os irmãos, toda a igreja, estaremos orando agora a partir de segunda-feira. Então você que já é um participante do círculo de oração, já está ciente. Você que ainda não está participando, faça um propósito de participar desta campanha, 7 segundas, apresente a Deus uma causa, um problema, apresente a Deus um propósito e venha participar nas 7 segundas no círculo de oração, tá bom? Vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Êxodo capítulo 12,
Nós lemos sobre a instituição da Páscoa, nós estamos na semana da Páscoa, e é óbvio que nós já pregamos algumas vezes nesse texto, mas é sempre oportuno, porque sempre é bom relembrar. E sempre tem alguém que de repente não ouviu ainda e vai ouvir. Quem já ouviu vai recordar. Mas o capítulo 12 do Êxodo é o momento em que a Páscoa ela é instituída. E ela foi instituída, como nós vemos no versículo 1, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, aí Deus vai dar todas as ordenanças, as diretrizes com relação à celebração da Páscoa. Então, o primeiro entendimento que nós temos é que a Páscoa ela foi instituída por Deus. A Páscoa, apesar de ser comemorada pelos judeus, não é só uma tradição dos judeus. Não é apenas uma festa a mais que os judeus celebram. Mas, na verdade, a Páscoa ela foi instituída por Deus. Não é uma invenção do homem, da religião ou da igreja. E ela foi instituída por Deus com um propósito: fazer o povo lembrar que Deus os libertou do cativeiro do Egito. Os irmãos vão entender que estavam acontecendo as pragas. Deus usando Moisés para falar com Faraó, para que Faraó deixasse o povo ir, para que Faraó libertasse os hebreus. Faraó com o coração duro, sem querer libertar o povo, e Deus começou a enviar algumas pragas sobre o Egito. Todas essas pragas que Deus mandou sobre o Egito eram maravilhas que Deus estava operando em favor do seu povo. Mas com relação aos egípcios eram pragas, como as moscas, como os piolhos, como as trevas, como as úlceras, como a água transformada em sangue, e todas essas pragas que foram em número de 10, sendo que essa foi a 10ª, que era o quê? A morte dos primogênitos. E o que a Páscoa tem a ver? Quando Deus determinou que todos os primogênitos haveriam de morrer, porque Faraó não queria deixar o povo ir, Deus disse ao povo, e aí está no capítulo 12, é exatamente essa ordenança, Deus vai dizer ao povo, aos hebreus, que só tem uma chance de escapar, porque morreriam todos os primogênitos. Primogênito é o primeiro filho a nascer. E morreriam todos eles, desde os animais. Veja como o castigo de Deus vinha sobre o Egito. Vinha sobre todos os animais até o filho de Faraó. E assim aconteceu. Só que na casa que tivesse o sinal do sangue do cordeiro, ali a morte não entraria. E foi a partir daí que a Páscoa ela foi então criada, instituída. A palavra Páscoa, que é de origem grega, né, significa passagem. No hebraico significa passar, no grego passagem, que acaba sendo a mesma coisa. Referindo-se à passagem de Deus ou do anjo da morte, embora não esteja muito claro que passou um anjo da morte, mas, assim, o que Deus diz é que ele passaria pelo Egito e mataria os primogênitos. Então, Deus passou, acredito que um anjo passou fazendo essa execução, e na casa que havia o sinal do sangue, ele passava por cima. Ele passava de largo. Naquela casa não havia aquela sentença. Então, a Páscoa ela foi celebrada pelos judeus a partir daquele dia. E pelo que nós lemos aí no texto do capítulo 12, ela foi instituída como um estatuto perpétuo. Até hoje os judeus celebram a Páscoa. E o judeu ortodoxo, o judeu tradicional, os judeus, eles continuam celebrando a Páscoa nos mesmos moldes daquela época.
que é como está escrito aí no capítulo 12 do Êxodo. Nós aqui, quando eu digo nós, falando do Brasil, por exemplo, e aqueles que não são judeus, é lógico que dentro do Brasil existem as comunidades dos judeus, e lá eles celebram, as famílias dos judeus, eles celebram a Páscoa ainda desse jeito aqui, com cordeiro, com ervas amargas, com pães asmos. Mas assim, dentro da nossa cultura, o que é que virou? Virou um comércio. E muitas coisas que nada tem a ver, que não tem conexão com a Páscoa. Como o ovo de Páscoa, como que é a questão do chocolate, do ovo de Páscoa, como a questão do pão de coco, como a questão, poderia ter pão, mas seria pão asmo, que é o pão sem fermento, mas o pão de coco, o queijo, o suco de uva, o peixe. E aí a proibição de muitas igrejas não comem carne. Eu não sei como é que está a situação da igreja católica, se eles já estão comendo carne. Se já estão, me digam aí vocês. Então não, Nem a picanha não estão comendo ainda, era para ter picanha. Bem, mas assim, não come, porque há uma tradição, é pecado. Ainda ontem uma pessoa me perguntou, se para nós aqui, se era pecado a gente comer carne na sexta-feira. Então, eu estava explicando que não, Bem, ainda existe essa questão, mas quando você lê o texto, o capítulo 12 do Êxodo, você vê que não se fala, nem peixe aí, na verdade tinha que comer cordeiro, carne assada, carneiro assado, e é bom. Mas, o que acontece? Irmão Francisco? É bom demais, Francisco ali, que eu diga. Então veja bem, Deus determina e vai dizer qual é o mês, qual é o dia, como é que essa Páscoa deve ser celebrada. E é o que nós vemos aí, versículo 2. Este mês vos será o princípio dos meses. Então, era o primeiro mês, que é o mês de Abibe, que é o mês correspondente para nós, o mês de abril. Ele diz, este vos será o primeiro dos meses do ano. Ele diz, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, mês de Abibe, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Aí veja que ele vai explicar, se a família for pequena, vai sobrar muito cordeiro. Então, para não estragar a carne, e eu já disse aos irmãos que o nosso Deus é um Deus de abundância, mas já vos disse também que Ele não é Deus de desperdício. Tem gente que acha que esbanjar é coisa boa. Não, é tolice. Deus ele não se agrada com desperdício, você tem que poupar. Se não é para ser mão de vaca, Mão de vaca, Mão de bebê, que a turma chama, Diz que o cara atravessa o oceano com a sorrisal na mão e chega com duas do outro lado. Mas, aí já é mágico, Mas, veja bem, Deus ele não se agrada de quem estraga, com desperdício. Deus gosta de fartura, porém não de desperdício. Então, qual era a orientação? Cordeiro para casa. Tem pouca gente na casa, chama o vizinho e se reúne com o vizinho. Na tradição hoje, os rabinos judaicos, o que eles fazem? Já naquela época, isso acontecia. O que é? Eles estabeleceram o que era o mínimo e o que era o máximo. Então, no mínimo 10 pessoas, no máximo 20. Então, se na casa só tinha 5 pessoas, 8 pessoas, eles se juntavam ao vizinho, desde que esse número não ultrapassasse 20. Aqui não tem essa determinação de quantidade de pessoas, de forma clara. O que o texto deixa o princípio estabelecido? O bom senso. O bom senso. O princípio estabelecido é o bom senso. Por quê? Porque diz assim, se a família é pequena, chame o vizinho, se una a ele e comam. Ainda assim, se sobrar carneiro, cordeiro, eles deveriam o quê? Queimar, mas não deixar para o dia seguinte. Eu penso, e aqui eu abro um parêntese, os crentes mais antigos vão entender o que eu vou dizer.
eu penso que a tradição que os nossos líderes tinham de pegar o pão da Santa Ceia e queimar, quem alcançou essa época, levanta a mão. Para os mais novos olharem aí. Levanta, irmão, só para o bichinho ver, ó, como nós alcançamos. Tenha vergonha não, eu levantei a minha, ó. Eu sou bem novinho, velho, né, Judário? Na verdade, quando eu cheguei, já estava acabando essa tradição, viu, irmão? Só para vocês não acharem que eu sou tão velho. Já estava acabando quando eu comecei. Mas assim, o que os pastores faziam? Pão da Santa Ceia. E eu penso que aqui eles tomaram por base isso aqui. Há um princípio. Como aquela carne era consagrada ao Senhor para a celebração da Páscoa, quando ela sobrava, eles pegavam e queimavam. Há uma ordem de Deus aí, que ela deveria ser queimada. Ela não deveria ficar para o dia seguinte. O que os pastores faziam? Ainda tem igreja que faz isso, tá? Ainda tem pastores bem tradicionais assim, que faz isso. Ele pega o pão, quando sobra, depois da Santa Ceia, alguns enterram, né? Leva em terra, e outros queimam. Mas não deixe, porque é um pão santo consagrado. Houve um entendimento, de alguns anos para cá, muito especialmente da década de 90 para cá, houve um consenso de que, falando com relação à ceia, tá? E porque nós liberamos, e hoje a gente deixa até os meninos comer, quando termina, o bichinho vem aqui, come. Não é porque está com fome, é porque o menino vê, quer comer, os meninos vêm e comem, dá vontade mesmo. Bem, agora tem uns guabiru que quer beber o vinho. Aí assim, houve um consenso de que o pão ele é consagrado para o ofício da Santa Ceia. Depois da Santa Ceia, terminou o ato, a ceia já foi celebrada, então ele fica ali como um pão comum, realmente. Até porque nós não entendemos que o pão se transforma no corpo. O pão apenas simboliza o corpo, tá? A Igreja Católica, ela crê na transubstanciação. A doutrina da transubstanciação, na teologia, significa que o pão se transforma na carne. E algumas igrejas tradicionais, algumas igrejas evangélicas tradicionais, elas creem na consubstanciação. Na transubstanciação, o pão se transforma na carne. Na consubstanciação, o corpo habita ali. Então, é quase a mesma coisa da transubstanciação. O que nós cremos? Nós cremos na simbologia. Não é? O pão não se transforma na carne de Jesus. Até porque nós não somos canibais. Nós não vamos comer carne humana. Mas o pão, ele simboliza o corpo de Jesus. E aí alguns se apegam ao texto que Jesus diz assim: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Então, ele diz que ali é o corpo. Mas ali é uma simbologia. Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Mas Jesus não é uma estrada. Jesus não é uma vereda, um caminho literal. Jesus disse assim: eu sou a porta. Ali é uma linguagem simbólica. Eu já falei aos irmãos que a Bíblia ela tem a linguagem literal, mas ela tem também a linguagem simbólica. Então, o corpo, na verdade, simboliza o pão, ou o contrário. O pão, na verdade, simboliza o corpo. E o vinho simboliza o sangue. Tá? E no caso aí, falando de simbologia, nós vamos ver que esse cordeiro da Páscoa simbolizava quem? Isso, Jesus. E o sangue do cordeiro apontava para o sangue de Jesus. Então, esse cordeiro, ele era separado aos 10 dias do mês, mas ele só seria morto, imolado, ao 14º. Mas existem algumas características para esse cordeiro. Versículo 5. Cordeiro ou cabrito será sem mácula. Mácula é mancha.
Mácula aí é defeito. Então esse cordeiro seria sem defeito, sem mancha. Em outras palavras, esse cordeiro tinha que ser perfeito. Então aponta para Jesus. Porque o único homem perfeito é Jesus. Adão nasceu perfeito, até porque ele não nasceu, ele foi criado. Então Adão foi criado perfeito. Só que depois que Adão pecou, todos os homens, e quando eu falo de homens, eu estou falando das senhoras e das senhoritas também, falando das mulheres, toda a raça humana nasce debaixo do pecado, a partir do pecado de Adão. Que a nossa origem é Adão e Eva. Só que Jesus, ele não nasce da semente do homem. Amém? Jesus nasce por obra e graça do Espírito. Apesar de ser colocado no ventre de Maria, de ser gerado no ventre de Maria, Jesus não é gerado a partir da união de Maria e José. Portanto, ele não tem a semente do pecado. Então, Jesus é o homem perfeito. Se Jesus nascesse através do relacionamento de José e Maria, como os outros filhos de Maria nasceram, embora a Igreja Católica não queira admitir, mas depois que Jesus nasce, José e Maria passaram a ter uma vida conjugal, marital, normal, e lhes nasceram filhos e filhas. Só que Jesus não. Jesus ele é gerado por uma ação do Espírito Santo. Então Jesus é este homem perfeito. Então versículo 5, quando diz que o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, está falando de um animal, de um cordeiro, de um cabrito, que não tenha mancha, que não tenha defeito, que seja perfeito. E Jesus veio, o homem perfeito. Jesus é esse cordeiro pascual. Paulo fala disso, 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Coríntios, e não Crônicas. Pronto, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Paulo diz o seguinte à igreja de Corinto: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Você vai ver também aqui na questão da celebração da Páscoa, que existe a festa dos asmos, em que o pão não podia ser levedado, ou seja, o pão tinha que ser sem fermento. Depois nós vamos falar sobre essa questão do fermento. Aí ele diz que, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Cristo é a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Ele é o Cordeiro Pascual, ou Cordeiro Pascal. As duas formas estão corretas, tanto dizer Pascual como Pascal. É a mesma coisa. Que ele é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a nossa passagem, ele foi sacrificado por nós. Quando você volta ao capítulo 12 do Êxodo, você vai ver exatamente isso. Esse cordeiro era sem defeito, sem mancha. O versículo 7 diz: tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O versículo 22, do mesmo capítulo 12, diz: então tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Então o cordeiro era imolado, o sangue era colocado numa bacia. Eles pegavam uma esponja, o isopo é uma esponja. Você vai ver em alguns salmos o salmista dizendo assim, orando ao Senhor, pedindo perdão dos seus pecados, que são os salmos conhecidos como salmos precatórios, ou salmo de penitência.
O salmista ora e diz assim: Senhor, purifica-me com esopo e ficarei puro. Você já leu isso? Se não leu, precisa ler mais os salmos. Então diz assim: purifica-me com esopo e ficarei puro. O que o salmista está dizendo? Senhor, pega a tua esponja e me esfrega para tirar todo o ceroto do pecado. Para tirar toda mancha do pecado. Me dá um banho. Então, o esopo era uma espécie de uma esponja. Eles pegavam o esopo, ia lá na bacia do sangue do cordeiro, molhava e passava na verga da porta, nas ombreiras da porta. Era o sinal. E no versículo 23 ainda diz: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta. Isso é Páscoa, passagem. Passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Veja como havia uma determinação. O sangue do cordeiro ia para a bacia, ele pegava o esopo, a esponja, molhava no sangue do cordeiro, passava nas vergas das portas, nas ombreiras, mas a ordem é: ninguém saia de casa. Esteja debaixo do raio de proteção. Todos haveriam de ficar em casa. A Bíblia não tem nenhum relato. Irmão, mas às vezes eu fico pensando, aquele povo era tão incrédulo, que eu acho que teve gente que não fez. Eu acho que teve gente que não passou. Porque com relação ao maná, depois você vai ver que quando Deus diz que não é para apanhar maná para o dia seguinte, o povo apanha. E o maná amanhece o quê? Podre, cheio de bicho. Porque Deus disse que era para pegar o maná a cada dia. Somente na sexta, para o sábado, que eles tinham que apanhar o dobro. Porque sábado era o dia do descanso. Então, muita gente apanhou o dobro na segunda ou na terça, e no dia seguinte amanheceu podre. Só que eles apanharam o dobro na sexta, e no sábado estava fresquinho, como se tivesse acabado de cair. Por quê? Porque havia uma ordem de Deus, e eles estavam debaixo de uma obediência a uma palavra de Deus. Embora o texto não diga aqui, mas eu fico pensando que teve alguém que imaginou que não havia necessidade disso. Porque às vezes a gente fala as coisas, o povo, não, isso é besteira, precisa lá disso. Para que isso? Está querendo demais, está inventando. Aí vai dizer para Deus isso aí. Para que esse negócio de que o cordeiro tem que ser um ano, que não pode ter mancha, que tem que pegar o sangue que está na bacia, que depois tem que molhar a esponja e passar nas portas, e não pode nem ficar do lado de fora olhando na hora que o anjo passar. Não, irmão, não é o meteoro que vai, não é o eclipse. O que você quer do lado de fora olhando para cima? A ordem é: vai para dentro, fica dentro de casa, todo mundo lá, porque a morte vai passar. E aí passou, irmãos, e o texto é muito claro: houve choro, pranto, grito, angústia em todas as casas. Mas na casa que tinha um sinal de sangue, houve proteção de Deus. Então este cordeiro e este sangue aponta para Jesus. Jesus, irmãos, ele foi escolhido antecipadamente. Vou fazer aqui um paralelo rápido, tá? Êxodo 12:13, ou 12:3, que aí está, diz que o cordeiro tinha que ser escolhido ao 10º dia. E só seria sacrificado ao 14º. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Nós vamos ver que Jesus também foi escolhido de forma antecipada, ou de antemão. 1 de Pedro 1, 20 e 21. Se alguém encontrar, pode levantar e ler. Vamos lá. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, quando? Antes da fundação do mundo.
Veja que Jesus, da mesma forma do Cordeiro da Páscoa, ele foi escolhido de forma antecipada e guardado para a plenitude dos tempos, para a época da manifestação oportuna. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. 21. E por ele credes em Deus, veja que está falando de Jesus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, assim como o Cordeiro da Páscoa era escolhido de forma antecipada, ao 10º dia e morto ao 14º, Jesus foi escolhido ainda antes da fundação do mundo, embora ele só tenha sido revelado no tempo oportuno. Ok? Uma outra é que o Cordeiro era sem defeito, sem mácula, sem mancha. Nós já lemos aí no versículo 5. Então, ainda nesse primeiro capítulo aí de Pedro, versículo 18 e 19. Dá uma rezinha aí. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como que? De um cordeiro, o que é imaculado? Sem mácula. De um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, Jesus era o cordeiro perfeito. Então, o cordeiro da Páscoa, sim, apontava para Cristo. Tinha outro detalhe. O cordeiro tinha que ser morto aqui pelo povo. O povo se reunia, a família se reunia e sacrificava o cordeiro. Versículo 6 diz, guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento, Êxodo 12, 6, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Todo o ajuntamento da congregação de Israel ia lá, sacrificava o cordeiro à tarde. Jesus, da mesma forma, foi morto pelo povo. E que hora Jesus foi executado? À tarde. Não é coincidência, tudo apontava. Este cordeiro é um tipo de Cristo. Vai até além de uma simbologia. Ele representa Cristo. E por último, que foi o que é o mais importante, que já foi comentado, o sangue desse cordeiro representa a redenção. Porque o sangue do cordeiro lá, da Páscoa, que era passado e nós acabamos de ler, nos umbrais das portas, nas vergas das portas da janela, também era, ainda na 1 de Pedro, capítulo 1, agora versículo 2. Diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então nós somos aspergidos, fomos lavados com o sangue de Jesus. E Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14, vai falar de forma mais precisa e mais direta com relação a esse sangue. Mas voltando ao texto, irmãos, para nós seguirmos e concluirmos, o versículo 8 diz, naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Então Deus dá todos os detalhes, inclusive como eles deveriam comer. Eles deveriam comer a carne assada no fogo. Bem, chega a dizer até que eles não deveriam comer cozido. É que os egípcios, em suas festas para os deuses que eles adoravam, porque os egípcios eram um povo pagão, eles comiam carne crua. Então, para que não houvesse perigo de repente alguém confundir e achar que eles estavam imitando a forma de culto dos egípcios, Deus deixa muito claro, coma a carne assada no fogo. Então a carne ela era totalmente assada, os pães
eram sem fermento, ou seja, eles não podiam ser levedados, sem fermento. Nós já lemos ali em 1 Coríntios 5:7, Paulo falando sobre a questão do pão sem fermento. Jesus fala do fermento. A Bíblia fala com relação ao fermento. O fermento, ele tem uma simbologia de pecado. Por quê? Porque o fermento, ele traz uma adulteração na massa. Então, o fermento, a simbologia de fermento na Bíblia é algo que vem para adulterar, é algo que vem para contaminar. Então, tem simbologia de pecado. Então, comer os pães asmos era tirar a impureza, era tirar a contaminação, era santificar-se diante do Senhor. Versículo 8 ainda diz que eles deveriam comer com ervas amargas ou amargosas. Além de não comer a carne crua, tinha que ser assado, eles tinham que comer com erva amarga, para lembrar do sofrimento do Egito. Para lembrar agora que Deus está tirando eles daquela terra de dor e de sofrimento, de amargura, mas vai levar para uma terra que emana leite e mel. Porque a expressão era uma terra que emana leite e mel. Significa dizer que era uma terra de fartura, irmãos. Quando a gente lê essa expressão, pode alguém menos informado, de repente pensar que na terra lá que eles chegaram, na terra prometida, brotava leite e mel do chão, né? Mas não é isso. É uma expressão que significa que a terra tinha muita fartura. Tudo que se plantava lá, dava. E os frutos eram grandes, os frutos eram além do normal. Era algo extraordinário. Mas aí, na Páscoa, e até hoje, quando eles celebram a Páscoa, eles têm que comer a carne assada, tudo bem. Mas o pão, ele tem que ser sem fermento. E a verdura usada, ou tempero usado ali, era erva amarga. Era uma folha, só que amarga. Para lembrar da amargura e do sofrimento do Egito. Para quê? Para quando ele lembrar do sofrimento, ele dizer: Deus me tirou dessa dor, Deus me tirou desse sofrimento, e hoje eu posso desfrutar a liberdade que Deus me deu. É trazer e produzir no coração do judeu a gratidão. E nós falamos agora há pouco da Santa Ceia. Porque o que a Páscoa simboliza para os judeus, a ceia tem que simbolizar para nós. Não tem problema nenhum nós não celebrarmos a Páscoa. Não tem problema nenhum. Assim como não tem problema nenhum nós não guardarmos o sábado. Por quê? Porque a guarda do sábado é uma ordem direta ao judeu. Assim como a Páscoa é uma ordem direta ao judeu. O que é que Jesus fez para deixar claro para a igreja que, entre aspas, a nossa Páscoa é a Santa Ceia? O texto de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, vai dizer assim: enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, ok? Vamos lá em Mateus 26. 26. Vamos entender isso. Já está no 26, versículo 26. Diz assim: enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão. Vamos fazer assim, 26, meu filho. Capítulo 26, versículo 26. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão. A pergunta é: se eles comiam, por que Jesus tomou o pão
só depois ele parte o pão, só depois ele dá aos discípulos dizendo tomai e comei, se o texto diz que eles já comiam. O texto começa dizendo que eles comiam. Então volte ao versículo 20, o mesmo capítulo, versículo 20. Chegada a tarde, estamos no versículo 20, capítulo 26. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Jesus se assenta à mesa com os 12. Dê sequência aos versículos. E enquanto eles comiam, eles já comiam aí no 21. Como é que eles comiam no 26? Então no 21 eles comiam a Páscoa. No 26 eles comiam a Páscoa. E Jesus vai instituir a Santa Ceia. Então veja o versículo 21. Jesus senta à mesa no 20 com os discípulos, no 21. Enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Pode dar sequência, vamos até o 26. E eles, entristecendo muito, começaram um por um perguntar, Senhor, sou eu? Ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Todos eles estavam metendo a mão no prato, porque eles iam lá, apanhavam e molhavam o pão no vinho e comia. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas aí daqueles 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse, o Judas, cara de pau, está lá, todo mundo perguntando, sou eu, senhor, sou eu. Aí ele disse assim, Paulo também tem que perguntar, que é para ninguém desconfiar de mim. Aí ele vai e diz, porventura sou eu, Rabi, mestre, né? Rabi significa mestre. Diferente do que Jesus disse aos outros, para Judas Jesus diz, tu o disseste, ou seja, tu acabou de se entregar. Então Jesus disse para ele, tu o disseste. Aí entra no 26. Enquanto comiam, eles estão comendo a Páscoa. Quando você lê o capítulo 26, antes do versículo 20, você vai entender que ali eles já tinham preparado a Páscoa e estavam assentados para comer a Páscoa. Essa foi a última Páscoa que Jesus comeu em vida com os seus discípulos. Mas hoje, até hoje, os judeus celebram a Páscoa. Então aí Jesus instituiu a ceia. Quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, o partiu, deu aos discípulos e disse, tomai, comei, este é o meu corpo. Vamos lá, sequência. Tomando o cálice, deu graça, deu aos discípulos, 28. Aí ele disse, porque isto é o meu sangue, do seu Novo Testamento, derramado para a remissão dos pecados. Digo que desde agora não bebereis fruto da fita até aquele dia. E aí Jesus está instituindo a ceia. Ok? Então, para deixar claro para os discípulos e para a igreja, que assim como a Páscoa é uma festa que representa a libertação do povo do Egito, a Santa Ceia para a igreja é a festa que representa a nossa libertação do pecado. Jesus diz, fazer isto em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que você comer o pão e beber o cálice, você está fazendo em memória de mim, lembrando que eu morri por vocês. Para o judeu, capítulo 12 de Êxodo, vocês vão celebrar a Páscoa de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês vão sempre celebrar no mesmo dia, no 14º dia do primeiro mês do ano. Da mesma forma, separando o cordeiro, sem defeito, sem mácula, imolando o cordeiro. Agora não há mais necessidade de passar o sangue nas portas. Por quê? Porque não haveria mais a matança. Mas o cordeiro teria que ser assado, teria que ser comido com pão sem fermento, teria que ser comido com erva amarga. Por quê? Porque eles tinham que lembrar o dia que Deus os libertou do Egito. Então isso é um memorial. Assim como a ceia é um memorial para nos fazer lembrar aquilo que Deus já fez. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós esquecemos das bênçãos de Deus. Deixamos de ser gratos e passamos a ser contaminados por um vírus da ingratidão. Mas que nesta noite o Espírito de Deus nos faça lembrar aquilo que Deus tem feito por cada um de nós e nós possamos ser gratos ao Senhor. Render glória ao nome do Senhor e ser gratos a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, era para lembrar
Isso nos faz lembrar da nossa condição anterior e da nossa condição atual, como Deus tem feito em nossas vidas. Como eles iam partir, sair do Egito naquele dia ou naquela noite, versículo 10 diz: nada deixareis até pela manhã, mas o que dela ficar pela manhã queimareis no fogo. Já falamos sobre isso. O 11 diz: assim, pois, o comereis. Olha como era que eles deveriam comer a Páscoa. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então Deus ainda disse como eles deveriam comer aquela Páscoa, dizendo que os lombos tinham que estar cingidos, o sapato tinha que estar nos pés, cajado na mão, comer depressa, porque eles iam daqui a pouco receber uma ordem. Faraó mandou todo mundo ir, e eles tinham que estar prontos para partir. Isso aqui aponta para a nossa partida da terra para os céus. Isso aqui é uma simbologia de como o crente tem que estar hoje. Nada nesse mundo pode e deve nos embaraçar. De maneira que quando a trombeta tocar e os céus foram abertos, você, eu, nós temos que estar com o lombo cingido, com calçado nos pés, cajado na mão, pronto para partir, porque a nossa terra e a nossa morada não é aqui. Vá comendo erva amarga aí, sentindo os dissabores dessa vida. De vez em quando, Jesus deixa a gente comer uma carninha assada de carneiro também, porque nem tudo é erva amarga, né? Mas você tem que estar com o lombo cingido, com o sapato nos pés, cajado na mão, dizendo: adeus, Egito. Meu lugar não é aqui, tem um lugar melhor que Deus tem preparado para nós. Irmãos, tem algo melhor que Deus tem preparado para nós. O escritor aos Hebreus, ele diz: resta um repouso para o povo de Deus. A caminhada do povo de Israel a partir daqui, 40 longos anos no deserto, representa a nossa caminhada nesta terra, cheia de aflições, cheia de tribulação, guerra, perseguição, deserto, calor. Mas também tem milagre de Deus. Mas também tem coluna de fogo, mas também tem nuvem, mas também tem rocha brotando água, mas também tem maná, mas também tem livramento de Deus, amém? Então, coma essa Páscoa, dando glória ao nome do Senhor. E lembrando que o Senhor fez isso em favor do seu povo, e o Senhor faz isso também em favor da sua igreja. Deus mostrou a Faraó, a todos os egípcios e também a todos os hebreus ali, que Ele é o único e verdadeiro Deus. Todas as 10 pragas confrontavam de forma direta a um Deus dos egípcios. Deus deixando claro que quem tem o poder, o controle e o comando de todas as coisas é Ele, é o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos concluir o culto, vamos ficar de pé. Lembrando, domingo culto às 18 horas. Vamos lembrar de orar pelo irmão Teobaldo. Irmão Teobaldo, os irmãos sabem que está enfermo já há algum tempo, né? Mas há um pedido de oração em que ele teve uma piora, precisa das nossas orações, que a igreja possa orar por ele. Pelo irmão de quem? Esse aí é? Olha aí, rapaz. Isso aqui é oração, é, irmão Francisco? Irmão Francisco é uma benção. Irmã Terezinha está pedindo oração pelo irmão Francisco. Isso é que é gostar do irmão, né? Pedindo oração por ele.
Ainda ora também ela, viu, irmão Francisco? Ora. Vamos orar pelo irmão Francisco. Vamos orar pela Wanda também, ela está se recuperando. Orar pela Damares, filha da irmã Marcionília, precisando também das orações. Então vamos orar por todos quantos precisam de oração. Tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém para se reconciliar? Se tiver, nós vamos orar por você também. Quer reconciliar, quer aceitar Jesus? Pois vamos orar. Nosso Deus e Pai, Senhor bendito e eterno, grande é o teu nome, nós te exaltamos, nós te glorificamos, bendizemos o Senhor e te agradecemos, Senhor, porque tu és Deus e és Deus sobre as nossas vidas, e estamos aqui para te adorar, para te glorificar, e nesse momento clamamos ao Senhor em favor do teu povo, especialmente aqueles que aqui foram citados, como o irmão Teobaldo, irmão Francisco, a Wanda, a Débora, a Damares, que o Senhor abençoe de forma especial. Ó Deus, que o Senhor estenda a tua mão sobre a vida daqueles que estão enfermos, sobre a vida daqueles que estão com problemas, com causas, sobre a vida daqueles que estão aguardando um socorro teu, um livramento. Ó Deus, uma providência que venha do céu. Nós cremos em Ti, a nossa esperança está em Ti, é de Ti que vem a resposta para as nossas perguntas, é de Ti que vem a resposta para os questionamentos, é de Ti que vem a solução para os problemas, é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que traz saúde sobre os enfermos. Então manifesta a Tua glória e Teu poder e opera maravilhas na vida do Teu povo. Abençoa todos nós que aqui estamos, que possamos cada dia, diante do Senhor, desfrutar da Tua presença, da Tua glória e da Tua graça. Conduze-nos em paz aos nossos lares, nos guarda, nos livra de todo mal. Abençoa os Teus filhos, todos que irão participar desse retiro, que sejam dias de muita bênção, de muito poder, de muita unção, de muita confraternização, que possam ir, estar em paz e retornar em paz, e que o Teu nome também seja glorificado nisso. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja contigo agora e sempre. Quem crê diz amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.